dia, família. Bom dia. Então, conforme eu havia anunciado na introdução, nós estamos iniciando a nossa espiritualidade, a reflexão nesta manhã, e o tema escolhido foi justamente o tema que ontem eu acabei, durante a ministração, me lembrando, né, e tendo a oportunidade de falar, que é sobre a dracma perdida. Então, a dracma perdida faz parte de uma trilogia no capítulo 15 do livro de Lucas, né, de 3 estudos, de 3 parábolas que falam, né, do extraordinário amor de Deus pelo perdido e da extrema alegria pelo arrependimento, da conversão, né, daquele que havia se perdido. Então, um texto bastante interessante que conta a história de uma mulher que ela tinha 10 dracmas. A dracma é uma moeda grega, uma moeda de prata grega, semelhante ao denário romano, que equivalia a um dia de trabalho. E era tudo que aquela mulher tinha, segundo os estudos, né? Alguns falam que as economias que ela havia guardado durante toda a sua vida, e alguns estudos falam que era o dote dela, e que era usada como um adorno, que poderia ali ser um colar, ou alguma fita que estava sobre os seus cabelos ali, moldando os seus cabelos. E uma dessas dracmas cai então e se perde naquela casa, né? Que aí também Jesus se utiliza, né, daquela época ali do primeiro século, a condição daquelas pessoas, como que elas viviam, né? E ali representava uma casa, pelo jeito, bastante humilde, né? Onde não havia janelas. Então, as casas naquela época, né, eram casas pequenas que não havia janela. Existiam alguns tijolos que eles deixavam ali de colocar para fazer a entrada do ar, né, a ventilação da casa, porém não era suficiente para iluminá-la. Então conta a parábola que a mulher vai lá, pega uma lamparina, né, ilumina a casa, com uma vassoura, ela vai limpar todos os cantos até encontrar a moeda, e quando ela encontra a moeda, ela convida suas amigas para se alegrarem com ela, né? Então faz menção ali do que está perdido e é achado. Então isso é maravilhoso. E o contexto também com que essa ministração foi feita, Jesus estava ali ensinando os pecadores, pregando ali para os pecadores, anunciando o evangelho da salvação, para pecadores e publicanos, e sendo pressionado pelos fariseus e doutores da lei, porque justamente ele se associava com esse tipo de pessoas que eram repudiadas, eram excluídas, eram reprovadas conforme sua conduta pelos religiosos, pelos doutores da lei, pelos ignorantes daquela época. Porque lá em Lucas 19:10 Jesus fala que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, eles questionavam muito Jesus acerca disso. E Jesus sempre, né, mostrando que ele veio para aquele que estava perdido, até mesmo um dos seus discípulos, né, era Mateus, que era um publicano, cobrador de imposto. Zaqueu, ele entra na casa de Zaqueu e fazia coisas assim que deixava aqueles fariseus ali loucos para poder apanhá-lo em coisa alguma. Então ele está ministrando ali para aquele grupo de pessoas e ele cita essa parábola para falar desse extraordinário amor de Deus pelo que está perdido. Então talvez, no nosso contexto, trazendo isso para a nossa realidade, talvez a gente possa se identificar com esses publicanos e com esses pecadores, pessoas excluídas da sociedade, pessoas com uma má reputação diante, né, dessa sociedade, que nos enxerga como problemas, como pessoas que não têm reputação, como pessoas que não têm uma conduta, né, adequada para viver no meio. E de fato, se nós analisarmos as características dessa doença, da dependência química, não tem como aprovar também, né, de fato, essas condutas, esses comportamentos que nós temos diante da sociedade. Porém, o amor de Deus é tão grande, incondicional, que ele se preocupa e quer salvar, e quer nos resgatar. Mas eu também gostaria que nós estivéssemos observando esse texto do ponto de vista que eu falei ontem, sobre as virtudes, sobre os dons, né? Ontem, quando eu me lembrei desse texto, é porque eu estava falando que cada um de nós existir em nós capacitação, dons,
né? E o inimigo subestima essa experiência que você já teve na sua vida, esses dons, esses, né? Que você aprendeu, que você gostou, que você já nasceu com eles. Né? Então é nesse sentido que hoje eu estou mudando o sentido do tema central dessa ministração, que fala sobre sempre essa preocupação desse amor extraordinário de Deus em buscar o que se está perdido. Não é isso, eu quero mudar o sentido. Eu quero só dar um novo sentido para a nossa realidade. Né? De compararmos essa casa dessa mulher, né? Apertada, escura, como o nosso coração, provavelmente. É o coração do dependente químico, nesse processo que nós nos encontramos como algo sem Deus, né? Na ausência de Deus, apertado, escuro, cheio de mágoa, de ressentimento, né? Cheio de angústia, melancolia e sentimentos que não nos podem levar a lugar nenhum, a não ser a destruição. Né? A iluminação lá da mulher acender a lamparina, nós falarmos dessa possibilidade, a luz é Jesus, então nós estamos falando do amor de Jesus para iluminar esse coração, para trazer vida a esse coração. E a dracma perdida é justamente você encontrar dentro de si as virtudes intrínsecas e inerentes, que são os prazeres da alma, a bondade, a benignidade, os frutos do Espírito Santo, né? Que tem, imagino que cada ser humano é inerente ao ser humano. Você foi criado para vencer, então você foi criado para dar frutos, você foi criado com o fim de ser para o louvor da glória de Deus, com propósito. Então existe, eu creio, dentro de cada um de nós. E muitas vezes, pelas circunstâncias dessa vida, pelas nossas más escolhas, nós acabamos por deixar perder essas virtudes em nós. E passamos a viver o contrário das virtudes, né? Por exemplo, a virtude da paciência. Paciência é uma virtude. O contrário da virtude da paciência é o que é? A ira. Então nós vivemos na contramão da direção, né? Por exemplo, a generosidade é uma virtude. E nós vivemos, né? Porque o contrário da virtude é vício. O vício do egoísmo. Então, por fato de estar perdido dentro de nós, mas está lá. E eu convido os irmãos a nós acendermos a luz que é Jesus das nossas vidas e procurarmos dentro desse ambiente escuro, escurecido, entenebrecido, que é a maneira com que nós nos encontramos hoje, na nossa vida, nossa mente, nosso coração, como algo, como andar no escuro. Nós estamos caminhando como quem caminha no escuro, né? Sem Deus, sem propósito, sem objetivo na vida, sem alegria, sem uma razão para existir. Então é nesse sentido que eu gostaria que nós estivéssemos trazendo essa parábola da dracma perdida para as nossas vidas, para que cada um de vocês pudesse olhar para dentro de vocês mesmos e tentar reencontrar-se, encontrar a essência da sua existência, essas virtudes, que são esses prazeres da alma que estão presentes dentro de cada ser humano, que são os frutos do Espírito Santo, que é a bondade, a benignidade, a misericórdia, né? A paciência, todos esses bons sentimentos. O que é a virtude? Virtudes são qualidades morais elevadas da nossa alma. É a excelência do ser humano, são essas virtudes, né? Que não está presente nos animais, que animais, só o ser humano tem virtudes. Porque o ser humano, o animal, ele age por instinto. Então nós temos que procurar dentro de cada um de nós, porque existe. E essas são, como eu falei ontem na ministração da batalha de Davi e Golias, os elementos, as ferramentas com as quais nós vamos lutar, combatendo com um bom combate, para que alcançarmos a vitória e a graça de que tanto nós necessitamos na nossa vida. Nós não podemos permanecer nesse escuro, sabe? Tendo a oportunidade de ouvir falar da luz que é Jesus, que se faz presente todos os dias das nossas vidas, porque é uma promessa do próprio Jesus. Eis que vou para o Pai, mas vos deixo primeiramente o Espírito Consolador, não nos deixou sozinho, e segundo, que depois ele fala que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos entender que Jesus é a luz, que ele se faz presente, e que eu não preciso mais andar em trevas, que eu não preciso mais andar no escuro, e que eu tenho que começar a procurar dentro de mim
Você entendeu? As qualidades, as virtudes que existem, que foram colocadas por Deus na vida de cada ser humano, porque Deus não criou o ser humano para ser um derrotado, para ser um fracassado, para ser um perdido. Então cabe a cada um de nós. Quem quer, bem, quem não quer, amém. Né? Mas o direito você tem, o livre-arbítrio, né? A graça, que não é por merecimento, porque se dependesse de merecimento, né? Mas não depende de merecimento. Depende de eu ir buscar, porque a questão, né? A conclusão que nós chegamos, né, dessa parábola da dracma perdida é justamente, né, que a grande virtude não está na pessoa perdida, mas está na pessoa que o encontra, que é Jesus. Né? A virtude está na pessoa que o encontra, que é Jesus. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como que você está se sentindo, como você acordou nessa manhã, como você dormiu, qual tem sido a sua motivação para você continuar a sua caminhada, qual que é a sua motivação para você estar no seu tratamento, eu não sei, né? Quem sabe isso aí, quem tem que saber é você e Deus. E quem tem que tomar a atitude de se deixar moldar, de se deixar encontrar, é você, não é nós. Né? Nós só damos a direção como instrumentos de Deus aqui, nós só falamos, damos a direção que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que a gente observa é que as pessoas não conseguem, com a boa maioria delas nem querem. Também é um direito seu, porque é livre-arbítrio que Deus te deu. Né? Deus é um Deus em princípio. Nós escutamos o pastor Paulo falar esses dias na administração que aquilo que Deus dá para o homem, ele não tira. Né? Ele deu livre-arbítrio para você. Ele vai. O livre-arbítrio é o princípio de Deus imutável. Mas a direção nós damos porque provavelmente nessa altura do campeonato você já deve ter percebido que você só está sofrendo, que você só está perdendo, que você está caminhando como um cego no escuro. E na maioria das vezes sendo guiado por outras pessoas cegas também. Então, eu gostaria de que vocês estivessem justamente nessa manhã, né? Fazendo semelhantemente a esta mulher da dracma, que quando perdeu a dracma entendeu que estava perdendo algo muito valioso. Então que você possa entender que você está perdendo algo muito valioso se você continuar nessa caminhada, que é o direito à salvação que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Você está perdendo, né? Tem uns que perderam e não querem nem saber de encontrar, nem entender que perderam seu bem mais valioso, não estão à procura. Né? Mas se você entendeu que você está perdendo o seu bem mais precioso da sua vida, que é a salvação em Jesus Cristo, que é enquanto você viver pouco tempo de vida que te resta debaixo desse céu aqui, é para viver de uma forma menos sofrida, né? Porque se muito já ali, você viver um pouco mais, sabendo que você agora tem um Deus que está ao seu lado, que caminha com você, que te ajuda, que te sustenta, que te fortalece. Não quer dizer que você, né, vai deixar de ter tribulação, né? Porque a palavra de Deus mesmo, o próprio Jesus fala, no mundo vocês terão tribulação, mas não terás paz. Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Né? Então não quer dizer que nós vamos ter só refrigério, calmaria. Nós vamos ter luta, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos nessa luta. E Jesus se faz presente, ele peleja por nós, assim como nós podemos ver. Você vê que a Bíblia é maravilhosa, né? Ontem nós vimos que toda luta com Deus, as pessoas nunca deixaram de ter luta, mas toda luta com Deus é vitória certa, né? Como foi com Davi ali. Porque Davi usou os elementos que ele tinha, né? Usou as ferramentas que ele tinha, mas os elementos que motivou a sua vitória, que motivou ele a ir para a batalha, foi a fé. E eu sempre acreditei, meu irmão, no potencial de cada um, aquilo que vocês, quando procurarem com Deus, vão encontrar que é o melhor que vocês podem oferecer. Dentro de vocês mesmos está a resposta, as virtudes, sabe? Os prazeres da alma, os frutos do Espírito Santo, que eu sei que habita, né, em nós. E começar a fazer, né,
dessa experiência, desse encontro, a motivação da sua vida, a essência da sua existência, e dessa forma você poder assumir e cumprir o propósito de Deus para a tua vida, que é contribuir com o crescimento do reino dos céus. Você foi feito para trabalhar. O mundo é um ambiente de trabalho, não é um parque de diversões. Já falei isso aqui em uma outra ocasião. Nós não estamos aqui por nada, por acaso, por coincidência. Você não é acaso, querido. Você não é coincidência. Você não é fruto do relacionamento sexual do seu pai, de sua mãe e sua mãe. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse. Você existe porque você é plano de Deus, desde a fundação do mundo. E a Bíblia vai se complementando com cada ministração. Nós falamos esse dia, eu falei, né, do Salmo 139, que você foi criado de uma forma assombrosamente, extraordinariamente maravilhosa. Então você vai vendo quanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né, porque ela nos traz a revelação da vontade de Deus sobre as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Nos traz revelação do porquê Deus nos criou e para que Deus nos criou, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, para sermos participantes com Ele da sua glória, para sermos representantes dele durante esse tempo que nós vivemos nesse mundo aqui. E a gente está tão na contramão da direção, tão, né, que nós não vivemos as virtudes, nós vivemos os vícios. O contrário de virtude é vício. Nós não vivemos as virtudes, vivemos os vícios. Ao invés de viver a generosidade, nós vivemos o egoísmo. Ao invés de vivermos a paciência, vivemos a ira. Ao invés de vivermos o amor, vivemos o ódio. E por aí é que tem caminhado a humanidade, esse caos, que também é bíblico, né? Porque a palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, né? Então a gente está vivendo um cumprimento de profecias. Porém eu não preciso, eu posso ser diferente no meio dessa geração corrupta e perversa, porque essa é a vontade de Deus. Que eu seja diferença no meio dessa geração corrupta e perversa, pelo entendimento que eu tenho da minha identidade em Deus, do amor de Deus pela minha vida, pela misericórdia de Deus, e fazer durante esse tempo que me resta a diferença. E fazer a diferença é isso. É tentar contribuir com o crescimento do reino de Deus, é ser testemunha, é dar exemplo, é atrair as pessoas para que tenham desejo de conhecer a Deus também. Como está seu coração, meu irmão? Está escuro, vazio, gelado, né? Parece sem vida, né? Só está batendo, mas não há vida nele. Então está na hora, porque Deus, a palavra de Deus fala, né, que Jesus fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você está vivendo a vida em abundância, meu irmão? Ou você está vivendo só um perrengue, só vivendo, né, desgraça, que é falta de graça, né? A palavra desgraça é uma palavra até feia, mas ela quer dizer falta de graça. Você está vivendo uma desgraça na sua vida, falta da graça. Só tristeza, só dor, só problema, né? Só apontamentos, só confusões, contendas. Está na hora de você dar um basta nisso, meu irmão. Está na hora de você pegar a sua vassourinha, que essa moça fez, acenda a luz que é Jesus na sua vida, sabe? E hoje está tão mais fácil, né? Acender a luz. Antigamente não tinha nem a eletricidade. Estou dizendo assim no sentido das dificuldades, até em relação à questão da iluminação, né? Física, né? Falando. Antigamente, para se acender uma luz, para se iluminar um determinado local, se tinha muitas vezes que fazer uma fogueira, uma tocha, no caso ali a mulher uma lamparina, com algum tipo de líquido ali inflamável. Então existia todo um trabalho, muito mais do que agora, para se acender a luz. Hoje a luz está aí, interruptor para todo lado, né? Hoje tem interruptor para todo lado. Estou falando acender a luz e comparando o interruptor como as pessoas responsáveis, né, por falar do amor de Deus. O interruptor é o pastor, é o presbítero, é o diácono, é qualquer pessoa que ousa falar do amor de Deus para vocês. Hoje tem interruptor para todo lado, né, para acender a luz. Está fácil acender a luz. Agora, não é que é fácil, né, em termos,
Porque essa acender a luz é uma decisão pessoal e intransferível, que só você pode tomar. Não tem outra pessoa que possa fazer isso por você, por mais que elas queiram, né? Imagina a mãe de vocês, o pai, o filho, a esposa, né? Se pudesse, acenderia a luz para vocês, né? Mas não pode, porque isso é individual, salvação é individual. O livre-arbítrio é algo pessoal, que Deus deu para você, cada um tem o seu, cada um faz dele o que bem entender, sabendo aquilo que nós também já ministramos aqui, que está lá em Eclesiastes capítulo 12, né? Em suma de tudo que tem visto e ouvido, né? Teme a Deus, esse é o dever de todo homem debaixo do céu, porque Deus trará juízo todas as obras que são feitas, tanto as boas quanto as más. Então nós temos que ter esse despertar, meu irmão, todo dia. Por isso que nós ministramos o Evangelho todos os dias, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Deveria furar, tem uns que não fura não. Né? Aí nós falamos da nossa linguagem, né, peculiar desse ambiente terapêutico, que é o segredo está na próxima. Para quem não quer, o segredo está na próxima. Se tiver uma próxima, tomara que tenha para aqueles que não estão entendendo. O risco é que talvez possa não haver uma próxima, né? Talvez quando eu entender que eu não fiz agora, porque estou naquela mesma situação do jovem lá, que pergunta para Deus: mestre, o que devo fazer para te seguir? Né? Aí, primeiro, há dois casos, né? O primeiro é o caso do jovem rico: mestre, o que devo fazer para seguir? Aí Jesus vira para ele e fala: olha, vende tudo que tem, entrega aos pobres, nega a si mesmo e siga. Aí o jovem virou lá o cabelinho dele e falou: ixi, abri mão da minha riqueza, do meu bem-estar, do meu conforto, eu faço qualquer coisa. Porque primeiro Deus falou que estava escrito lá que ele deveria observar a lei, né? Amar a Deus em todo o seu entendimento, em todas as suas forças, em todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou: isso já tenho feito. Quando falou para ele mexer no bolso, ele achou difícil demais. Né? Aí teve um outro caso do jovem que falou que Jesus chamou ele. Ele falou: deixa primeiro enterrar meu pai e minha mãe. Né? Não quer dizer que o pai e a mãe estivessem mortos. Né? Estava ali, foi, tipo, dizendo assim: olha, deixa eu viver o tempo que me... Deixa eu curtir um pouquinho mais a vida, porque servir a Jesus é coisa para velho, né? Eu ainda sou jovem, tem muita lenha me queimar ainda, tem muita coisa me curtir. Sou jovem, né? Quando eu já não tiver mais virilidade, quando já não tiver mais vitalidade, disposição, aí sim eu vou servir o Senhor, porque é coisa para velho, coisa para aposentar. Ser crente é coisa para aposentar, porque aí não tenho muito o que fazer mais. Pelo menos eu tenho uma atividade, ir para a igreja no domingo, ter amigos que são os irmãos da igreja. É igual aquele vídeo que você colocou da Lagoinha, daquele pastor que era novinho, que fez se vestiu de Salomão, né? Então, que ali está mostrando uma situação, mas ainda dá tempo. Naquela situação daquele vídeo eu mostrei um velho que, se pudesse voltar no tempo, teria escolhido servir a Jesus, né? Em tenra idade, porque ele entendeu numa idade avançada, adulta, que ele passou o tempo da vida dele correndo atrás de dinheiro, mas que isso não trazia razão para a sua existência, não completava, né, aquele vazio existencial que havia dentro dele. E ele trocaria toda a fortuna que ele tem, né? Em compensação, já na Bíblia mostra desse jovem rico que não foi isso que ele fez. Mas talvez ele era jovem, talvez quando ele fosse velho, ele chegaria à mesma conclusão, não é? Então, irmão, como está o seu coração aí? Deixa a luz do céu entrar, a luz que é Jesus. Começa a procurar dentro de vocês, dentro do seu coração. Quando eu falo seu coração, eu falo a sua alma, tá? Eu falo seu cérebro, seus pensamentos, seus sentimentos, né? Coloque a luz ali, comece a procurar os valores que tem ali escondidos, perdidos. Não estão perdidos porque está dentro de vocês, estão em algum lugar onde você ainda não sabe, você precisa encontrar. Você compreende?
que são a capacidade que você tem de amar o seu próximo, de fazer o bem. Essa é a virtude maior que existe dentro de cada um de nós. A capacidade que existe dentro de cada ser humano em ser aquilo que a palavra de Deus fala que você é. Né? Que você tem capacidade para amar o seu próximo, que você tem capacidade de virar a face quando você tomar um tapa dos lados, a capacidade que você tem para quando uma pessoa te pedir uma veste, você dá também a sua túnica, a capacidade que você tem para quando uma pessoa vai convidar você para caminhar uma milha com ela, você induz. Porque Deus te deu essa capacidade quando Ele te criou, quando Ele te soprou fôlego de vida, Ele soprou virtude. Quando Ele soprou o fôlego, essas virtudes foram juntas. O problema é que você não desenvolveu elas, as suas escolhas permitiu que você escondesse elas dentro de você, mas elas estão ali. E é esse o convite que eu estou fazendo, que você pegue a luz que é Jesus, né? E vai lá nesse cantinho escuro da tua vida, da tua alma, lá na ferida, lá onde dói, vai espremer, vai doer, mas você tem que fazer, porque não tem outro jeito para sarar. É que nem furunco, né? Furunco você não tirar lá aquele miolo dele, que uns falam lá, né? Lembra que os velhos falam carnegão, né? Não tirar dele aquele miolo, ele não sabe, dói. Rapaz, quem já teve furunco aqui? Não. Todo mundo já teve, né? Furunco aqui? É que nem um furunco. Como estou tendo um monte aqui agora. Você vai ter que espremer, vai doer. Mas se não doer, não vai sarar. Você entendeu? Mexer lá naquela ferida emocional que está lá incrustada no cerne da tua alma, no recôndito do teu ser, no mais profundo do teu ser, está lá aquela ferida que insiste em doer. Que muitas vezes até parece que ela deu que ela sarou. Tem vezes até que parece que a ferida secou, que cauterizou, que não vai mais voltar a doer, e de repente passa o tempo, lá vem aquela ferida novamente, que é um ressentimento, que é uma raiz de amargura, que é uma mágoa, que é uma desilusão, sei lá quantas podem ser as causas, né, de uma ferida emocional mal curada ou não curada, que está na hora de você curar, porque o médico dos médicos se faz presente, aquele que a medicina humana jamais vai poder explicar, né? A medicina humana vai lá e desengana o camarada e vem Jesus e tal, para mostrar que existe Deus, né? Aquilo que quantas vezes aí a gente ouviu, né? Amanhã eu quero mostrar para vocês uns videozinhos que são situações que é impossível você falar que não existe Deus, né? Eu acho que não sei se já mostrar, ainda não, né? Em que a pessoa está numa situação assim de acidente, não mostrei aqui, né? Não. De acidente assim que a fração de segundo você vê a mão de Deus tirar. Eu vou mostrar esse vídeo, é muito interessante. A misericórdia de Deus, meu irmão. A capota por cima do cara assim. Você já viu os vídeos que tem? Tem um vídeo aqui que eu vou falar para você quando assisto aquele vídeo. Meu Deus do céu, né? Não é possível que. A capota parece aqui do cara. Vou mostrar. Então, irmãos, a nossa mensagem, a nossa reflexão dessa manhã, justamente te convida a olhar para dentro de você. E se você entendeu essa mensagem, né, que existem virtudes em você, que não está tudo perdido, que não está tudo acabado, que não é o fim, pelo contrário, hoje é o começo, é o recomeço na sua vida. Amém. E você precisa recomeçar. Você precisa acender a luz, porque não é mais possível caminhar no escuro. Porque caminhar no escuro é insanidade, é loucura, é devaneio, é fazer as mesmas coisas procurando ter um resultado diferente e não vamos ter. E que em qualquer momento nós podemos não ter uma outra oportunidade como a que nós estamos tendo agora. A luz é Jesus, o remédio para todos os males, que assola o corpo, a alma e o espírito. Amém? Amém. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, em nome de Jesus.